Por que a Umbanda cultua orixás e ignora voduns e inquices? Essa pergunta simples eu coloquei na minha página do Facebook e eu vou responder a todos os irmãos aqui de forma simples, como essa pergunta exige. Bom dia, Umbanda, seus minutos não mais assim tão diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, eu sou sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Estou me ajeitando aqui. Eu fiz uma pergunta lá no meu Face, como eu já demonstrei, e obviamente qualquer diálogo dentro do Facebook, qualquer diálogo que sequer seja dentro da internet, ele vai gerar discussão e polêmica, mesmo que seja simples a pergunta feita como essa. Por exemplo, por que a Umbanda cultua orixás, não tem vodum, não tem inquice? Você pode abordar esse tema de diversas formas, de diversos pontos de vista. Você pode falar do ponto de vista histórico, trazendo Zélio Fernandino de Moraes. Você pode usar a tradição iorubana em primazia ou com primazia dentro aqui da Umbanda. Você pode também colocar a visão para os terreiros de Candomblé e suas subdivisões, que também se aplica dessa forma. É muito simples responder. Essa pergunta basicamente é levantar a bola para a pessoa cortar sem barreira nenhuma, sem nada. Era só fazer o ponto. Mas é claro, nós, como umbandistas ou como qualquer debatedor dentro do Facebook, acabamos nos digladiando. E é um grande problema isso. Veja só. Nós, a Umbanda, quando eu digo nós, cultuamos orixás e não cultuamos inquices, não cultuamos voduns. Primeiro, vamos atribuir um fator histórico muito simples. Se você levar em consideração que a Umbanda surge com Zélio Fernandino de Moraes em 1908, no dia 15 de novembro, nós temos ali o ponto de partida do culto e hierarquia e ritualística dentro da Umbanda. Não foi introduzido o culto aos inquices de caráter angolano, ou seja, da cultura banto. Também não foi incluída a cultura jeje com os voduns, e sim o culto às divindades iorubanas, chamadas de orixás. Com um fator histórico colocando Zélio Fernandino de Moraes à frente, não há sequer o que discutir. Obviamente, algumas discussões vieram no sentido de que não existe um orixá dentro da Umbanda. E isso não dá sequer para discutir, porque é fato. Todo terreiro de Umbanda tem Ogum, todo terreiro de Umbanda tem Oxalá, todo terreiro de Umbanda tem no seu Congá, mesmo não tendo ali a representação por imagem, mas tem dentro do seu calendário anual e dentro do seu culto, o culto aos orixás. Não há só um terreiro de Umbanda que não tem Ogum ou Oxalá, mesmo que seja ele mencionado ou dentro das 7 linhas de Umbanda, que obviamente vai mudar de tradição para tradição. Se existe ou não orixá dentro da Umbanda, isso é incontestável. Se o orixá ele se manifesta ou incorpora dentro do terreiro, isso é uma outra discussão que se coloca à parte. Isso é um outro assunto, mas que existe orixá dentro da Umbanda, existe. É um fato inegável. Se um terreiro, por exceção, não possui a Umbanda, não possui orixá no seu culto, é uma exceção, não é a regra. A regra da Umbanda é ter orixá. A regra da Umbanda é ter, no dia 23 de abril, o culto a Ogum. Nós vamos aqui na Praia Grande a Iemanjá, por exemplo, louvar Iemanjá, fazer a sua vigília. Toda primeira e segunda semana de dezembro tem a louvação à Mãe Iemanjá, em que a praia fica repleta de umbandistas e candomblecistas, ali fazendo seus rituais e cultuando nossa Mãe Iemanjá. Sim, tem orixá na Umbanda. Isso é incontestável. Mas por que só tem orixá? Se você não está entendendo, vai num vídeo meu, aqui no card, eu nunca lembro se é aqui ou aqui, em que eu tenho e exponho a diferença entre Umbanda e Candomblé. E assim você vai entender um pouco melhor o que é vodum, o que é inquice. Para te dar uma ideia melhor, dentro dos cultos
de nação, ou seja, dos candomblés, por assim dizer, você tem divisões. Você tem o candomblé de Angola, em que nós temos ali o culto aos inquice. Nós temos candomblé Jeje, que cultua Vodum. Nós temos o candomblé de Queto, que cultua Orixá. Essa já é uma divisão clássica, básica dos cultos de nação. Logo, se eu tenho um candomblé de Angola, eu também ignoro o Orixá, porque o candomblé de Angola tem inquice em seu culto. Candomblé Jeje, Vodum. Obviamente, nós temos candomblé Angola, Queto. Só que mesmo assim, mesmo quando nós temos essas nações em um único chão de axé, nós temos a predominância, prevalência ou primazia ou de orixá ou de inquice. Da mesma forma, a Umbanda, ela não cultua deuses nórdicos. A Umbanda não cultua os deuses hindus ou divindades hindus. A Umbanda possui uma crença, a crença nos orixás, de matriz iorubana, porque se estamos falando de orixá, nós estamos falando de Iorubalândia, ou do povo iorubano, na África, parte da Nigéria e parte do Benin. Por isso que a Umbanda não tem inquice nem vodum. O problema não é o assunto, o problema é o entendimento do assunto. O problema é olhar uma pergunta e entendê-la como uma afirmação. Por que nós não passamos agora a cultuar inquice e voduns também? Não foi isso que eu perguntei. Não é isso que as pessoas perguntam quando dialogam no Facebook. A pergunta era, por que só tem orixá? A bola dada, o gol feito para falar com os filhos de santo e dizer, não tem orixá por conta do Zélio. Ou por conta da divisão mesmo de culto. Não há como cultuar inquice, vodum, orixá dentro de um mesmo terreiro, mantendo o mesmo axé, a mesma força, os mesmos fundamentos. Imagina a quantidade de sabedoria necessária para cuidar de 3 tipos de divindades com famílias gigantescas e um conteúdo que nunca termina. Você passa a vida inteira e não conhece a fundo nem orixá, nem vodum, nem inquice. Eu sou de Umbanda, só cultuo o orixá e da maneira umbandista, que é uma maneira diferenciada dos cultos de nação, porque é uma religião diferente. A Umbanda é diferente do candomblé. O candomblé é diferente do espiritismo. O espiritismo é diferente do candomblé, da Umbanda, do catolicismo, do hinduísmo, do judaísmo. Cada religião tem a sua própria crença. Posso também, ou poderia, puxar para a explicação que as divindades são formas diferentes. Isso já é um conceito é um conceito contemporâneo, chamado de religiões de nova era. Não há problema nenhum, é só o nome. Não há problema ser religiões da nova era. Em que você une esses conceitos. Ou seja, vou explicar um pouco melhor aqui, aproxima para dar uma vírgula nesse assunto. Nesse tipo de abordagem, você coloca que as divindades são uma única coisa e que cada povo olha para essas divindades de uma forma, cultua de uma forma e dá um nome. Por exemplo, dá outra vírgula aqui para a gente poder conversar. Vamos dizer que Oxóssi, ele é o deus da caça para os iorubanos. Existe um Vodum, que é o deus da caça para os Jeje. Existe o Inquice, que é o deus da caça para os Bantus. E assim, é a mesma divindade, por si só. Fica difícil e complicado falar sobre isso de forma curta dentro de um vídeo do YouTube. Mas vamos falar, por exemplo, o nome de Deus. Dentro de um conceito de que tudo é uma só coisa, Deus tem diversos nomes. Deus, Yahvé, Zambi, Tupã, Olorum. Esse é um conceito contemporâneo, ok? Dividindo, existe uma outra linha que diz são deuses diferentes. Mas agora não vem ao caso. A resposta principal para essa pergunta, através de cada abordagem, qualquer uma que seja,
porque a Umbanda cultua orixás, ou por conta do Zélio Fernandino de Moraes, que assim nos mostrou que os orixás são as divindades que ali estão sendo cultuadas dentro da Umbanda e nos deu a forma inicial e básica para o culto de Umbanda, ou foi dado aos orixás o culto dentro da Umbanda, mas as demais divindades com suas relações mudam apenas de nome e de local e de forma de culto. Essa é uma que dá mais polêmica. Isso sim, se você disser isso, realmente vai dar uma grande polêmica, porque quem cultua Inquice diz que Inquice é Inquice, e obviamente Inquice é Inquice de forma teológica, não faz sentido Inquice ser orixá e orixá ser Vodum. São visões. Porque aqui, no nosso canal, lá no Instituto, nós estudamos Umbanda. As práticas de terreiro se faz dentro do terreiro. Estudar de forma sistemática se faz nas escolas e também dentro do terreiro. Se existe uma disposição, até mesmo um grupo de estudo para assim fazer tudo aquilo que se refere ao estudo e aprendizado da Umbanda. Pergunta simples, que poderia ser respondida de diversas formas, mas que infelizmente cada um de nós, umbandista, ou todos os umbandistas, e uma grande maioria, não todos, preferiram debater e achar que é uma pergunta que tem alguma coisa capciosa, uma pergunta polêmica, quando na verdade, única e simplesmente, era para dar aos seus filhos de santo, para oferecer a toda a Umbanda a origem, Zélio Fernandino de Moraes, a forma, primazia do povo urbano, e um método que o candomblé também utiliza. Mas para isso é preciso calma. Para isso é preciso enxergar no próximo. Nesse caso, todos nós, eu, você também, um umbandista. Assim, respeitar cada tradição, ter amor à Umbanda, a pluralidade da Umbanda e a forma como a espiritualidade dispôs a Umbanda, cada casa, cada tradição, com seus ritos, suas crenças, e assim a Umbanda é maravilhosa. Agradeço a todos vocês, assistam todos os nossos vídeos e assim tenham sempre muito fundamento para conseguir responder todas as perguntas de Umbanda, e eu peço desculpa se eu agredi alguma religião, se eu agredi algum de vocês ou se eu confundi algum de seus filhos de santo. Realmente peço desculpas e sempre aprendendo com todos vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. Axé!